Queria compartilhar com vocês, a gente está voltando no slide, e o slide que eu coloquei é a pergunta de número 78, sobre o pão e o vinho. A pergunta diz assim: hoje a gente já tratou da ceia no domingo passado, e agora a gente vai tratar mais especificamente de algumas coisas que acontecem na ceia, e a gente tem que entender por que ela se desenvolve dessa forma e o que ela realmente significa para nós. A pergunta de número 78 diz: pão e vinho então se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo? A resposta do catecismo, podem ler. Aqui começa a trazer uma grande diferença ou uma grande distinção entre aqueles que celebram a ceia do Senhor. Eles celebram por 3 ou 4 razões, que a gente pode assim dizer. Da forma como ela é celebrada, a gente pode apontar alguns erros e alguns acertos. E parece ser muito comum a gente comer do pão e beber do cálice, parece que é tranquilo e é normal. Mas não é tranquilo e nem é normal, porque quando Cristo instituiu esse sacramento, Ele instituiu com base em uma verdade que não deveria ser colocada de outra forma, senão de forma espiritual e pela fé. Porque assim como os judeus comiam a Páscoa e celebravam a Páscoa comendo do cordeiro, e naquele dia, na primeira vez da primeira Páscoa, foi celebrado o cordeiro, e eles comeram daquela Páscoa, celebraram aquela Páscoa, comeram daquele cordeiro, e aquele sangue foi colocado nos umbrais das portas e das janelas. Horas depois, o anjo da morte veio e desceu, e aonde ele não viu o sangue na porta, ele entrou naquela casa e matou o primogênito, todos os primogênitos que ali residiam. Fato é que a celebração da Páscoa, ele não é somente um elemento de se comer um cordeiro assado, como eles faziam no Antigo Testamento. E quando Cristo ele institui a ceia, ele institui dentro dessa mesma aliança da Páscoa, de um cordeiro, que agora o cordeiro que prefigurava era o seu próprio corpo, a sua própria vida. Por isso ele institui agora a Páscoa, não mais como um cordeiro. Ele poderia até ter feito isso, mas não faria sentido. E por que não faria sentido? Porque ele é o Cordeiro de Deus que dá a vida pelo pecado. Se fosse colocado de novo um cordeiro, a gente estaria voltando à antiga aliança. Era necessário que o cordeiro fosse morto todas as vezes que a gente fosse celebrar. E aí Cristo ele faz exatamente, dá um salto, ele se torna realmente esse cordeiro, faz expiação pelo pecado, mas institui um símbolo para que as pessoas também continuem a comer da mesma forma que o cordeiro foi morto no Antigo Testamento. E o símbolo que ele passa a dar, um sinal e um selo, é exatamente o pão e o vinho. Todavia, quando a gente come o pão e o vinho, Cristo ele está representado e está sendo colocado exatamente diante de nós para nós nos alimentarmos dele. E aqui é um ponto importante, porque quando a igreja, muitas vezes, no caso, antes da reforma, a igreja começou a distorcer essa relação do pão e do vinho. E começou a olhar ela como se fosse literal. Como se fosse claramente o pão é a carne de Cristo e o vinho é o sangue do Cordeiro. E é exatamente esse tipo de ideia que parece ser para a gente. Mas não foi o Cristo que disse: esse pão é a minha carne que dou a favor dos homens? E o sangue, ou melhor dizendo, o vinho, não é derramado, não é o sangue da nova aliança? Não foi ele mesmo que disse? Então, literalmente, lógico, deve ser o corpo e o sangue do Cordeiro. Só que quando a gente começa a olhar e começa a estudar a respeito disso, a gente vai verificar algumas coisas que não batem dentro das Escrituras. E ao a gente aceitar isso como corpo e o sangue de Cristo, literalmente no pão e no vinho, a gente começa a cair em erros teológicos extremamente graves e sérios.
E nesta manhã eu queria exatamente trabalhar com vocês os três, ou melhor dizendo, os 4 conceitos a respeito da ceia do Senhor. Primeiro conceito, o conceito da Igreja Católica a respeito da transubstanciação. O que é da transubstanciação? O que significa esse conceito? Para a Igreja Católica, o corpo de Cristo realmente, literalmente está no pão. O pão se transforma na carne de Cristo. E o vinho se transforma literalmente no sangue do Cordeiro. A Igreja Romana, ela acreditava e acredita exatamente nessa mudança de substância. Por isso é transmuta, ou seja, transforma o pão, que é pão, se transforma em carne. E o vinho, que é vinho, se transforma em sangue. A pergunta que a gente tem que fazer é, Cristo falou a respeito disso, que o corpo dele seria, o pão seria o corpo. E o vinho seria o seu sangue. Mas que implicações sérias tem a respeito disso quando a Igreja Católica toma isso como verdade? Toma isso como literal. E ele chega ao ponto de dizer exatamente que quando você come a hóstia e bebe do cálice, que eles já até retiraram o cálice para as pessoas não tomam mais o cálice. Se você já participou da Igreja Católica, você sabe literalmente que você tem a hóstia e a hóstia colocada na taça do vinho e entrega a você. Você nem tem direito de pegar no cálice. Tudo parte pelo sacerdote. Mas, tirando isso de lado, vai a implicação séria quando a gente faz que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estão exatamente no pão e no vinho. Alguém tem ideia por que isso é tão ruim? Tem ideia, Alex? Tiara? Clarice? Domingas? Rose? Ai, Rose. É daquelas que fala bem. E aí, Rose? Tides? Essa é a primeira situação. Nós estaríamos sacrificando a Cristo, já que a gente vai ter que celebrar continuamente. Então, toda vez que partimos o pão, nós estaríamos sacrificando Cristo. Isso é certo? Por quê? Porque Cristo foi dado uma única vez e não morre nunca mais. Ele morreu uma única vez. Não pode ser morto, não pode ser sacrificado várias e várias vezes, repetidas vezes. Não pode. Porque se ele for sacrificado repetidas vezes, o que é que isso significa, Luizia? O que é que isso significa? O seu sacrifício não é que não tenha sido em vão, mas ele é igual como dos Antigos Testamentos. É impossível que ele perdoe pecados, já que eu tenho que celebrar isso continuamente. Se eu tenho que celebrar continuamente, é sinal que o sacrifício dele não foi eficaz para perdoar todos os meus pecados de uma vez por todas. Todos os meus pecados de uma vez por todas. Não o meu pecado de hoje, nem o de amanhã. Todos os meus pecados. Antes de eu nascer, quando eu estava no útero da minha mãe, quando eu nasci, quando eu encontrei Cristo e quando eu morrer nessa terra. Toda a extensão da minha vida de pecado foi perdoada uma única vez no sacrifício de Cristo. Por isso, não se pode comparar. O que o antigo Israel fazia era sacrificava várias vezes. Todo ano eles tinham que fazer e sacrificar o cordeiro. Todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e com sangue alheio derramava sobre o véu, simbolizando que era o dia do Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, o dia em que Deus perdoaria todos os pecados. Anualmente. Mas anualmente, como um aniversário, era celebrado os pecados. Por quê? Porque nos lembrava que ano passado eu ofereci aquele sacrifício e Deus me perdoou, porém eu estou oferecendo de novo um outro sacrifício, mostrando exatamente que eu estou celebrando o quê? Pecado e não perdão. Porque se eu celebrasse o perdão, eu nunca teria que sacrificar novamente um cordeiro. E aí, é terrível para nós. Algumas coisas que são importantes para a gente entender, não é somente terrível, porque como é que eu posso ter certeza da minha salvação se o cordeiro vai ter que ser sacrificado de novo? Meus pecados ainda estão lá. Essa é a primeira parte, porque é errado a gente oferecer ou participar
tomar a ceia do Senhor, considerando a carne e o sangue de Cristo, literalmente. O segundo erro, mais grave ainda, também igualmente a esse, agora diz a respeito da pessoa de Cristo. Cristo se fez carne ou não? Sim. Ele morreu pelos nossos pecados? Depois o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. 3 dias depois ele ressuscitou. Depois da sua ressurreição, o que é que acontece com Cristo? Nevinha, o que é que acontece? Ele foi para os céus, passa 40 dias andando por aqui, visitando os discípulos, se manifestando a eles, mas depois de 40 dias ele vai aos céus, diante de todos os discípulos dele, ele sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, o que ele faz nos céus? Mas o que ele faz? Ele assenta à destra de Deus. Por quê? Porque ele apresenta o sacrifício foi pago, e o sacrifício foi pago dentro do tabernáculo celestial, não nesse tabernáculo terrestre. Ele entra no céu, o tabernáculo perfeito, não construído por mãos humanas, oferece sacrifício, Deus aceita esse sacrifício e faz o que com ele? Se ele oferece sacrifício, precisa de mais sacrifício? Então o que é que ele tem que fazer? Sentar. No tabernáculo do Antigo Testamento não havia móveis para um sacerdote sentar. E por que não devia ter móveis para sentar? Porque todas as vezes ele tinha que sacrificar. E se toda vez tinha que sacrificar, eu vou sentar, o trabalho não terminou. O trabalho não acabou. Eu entro e saio sacrificando e voltando, indo e voltando, porque os meus sacrifícios não eram realmente efetivos. Mas quando Cristo entra no tabernáculo celestial e lhe oferece o sangue, não de outro animal, mas de si próprio, diante de Deus, aí Deus testifica: está satisfeita a minha justiça. Pode o quê? Descansar. Ele senta à destra de Deus. Agora começa o ponto. Quem sentou à destra de Deus? Jesus. Esse Jesus é Deus, correto? Mas a quem sentou à destra de Deus foi um Jesus espiritual? Humano. Glorificado, mas humano. E como homem, ele está sentado à destra de Deus. Como homem, Cristo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não pode. Como Deus, ele pode. Mas como um homem encarnado, ele não pode estar em 2 lugares. Está dando para entender? E a Bíblia declara, e agora eu quero que você abra o texto em Atos, capítulo de número 3. Vamos ler o verso de número 19 e o verso de número 20. Quem achou pode ler. Continua. Tá bom, até aí. O que é que Cristo fez? O apóstolo Pedro está exortando o povo a se arrepender e converter, para que venha o tempo de refrigério, porque Deus já designou o seu Cristo. Quem é seu Cristo? Jesus. O qual está onde? O qual está onde? Não. Segundo texto. Ele está onde? Aí ele não fala que ele está à destra do Pai. A gente sabe por outro texto que está. Mas nesse texto ele está onde? Não, mas nesse texto ele não está dizendo isso. Nesse texto ele está dizendo o quê? Que ele está no céu, que o céu receba até quando? Qual é o tempo da restauração? Qual é o tempo da restauração, Shirley? Não sabes? Tito, o tempo da restauração.
Quando vai acontecer esse tempo da restauração? Quando Jesus voltar. Quando ele voltar, o que ele vai restaurar? Todas as coisas. Não somente essa terra, mas o próprio nosso corpo, que não será transformado em carne corruptível, em carne incorruptível. De mortalidade para imortalidade. Ele vai ter que restaurar todas essas coisas, inclusive essa terra, fazendo dela novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o tempo. O que Deus está dizendo? O apóstolo Pedro está dizendo uma coisa muito séria para nós. Que esse Cristo que foi designado por Deus, que é o homem, está sentado à destra, e os céus o retém, o segura lá nos céus. De modo que Cristo ele não pode sair dos céus, ou seja, sentado à destra de Deus, por um outro texto que a gente tem, ele não pode sair de lá até o quê? Até o tempo da restauração. Até o dia que ele volte para restaurar todas as coisas. No dia que ele voltar, sabe qual é o dia? Até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então ele voltará, receberá o reino e entregará o reino ao Deus o Pai. O que é importante saber disso? Se Cristo está retido nos céus, como é que ele pode estar na nossa mesa? Não, agora estamos trabalhando com a teologia católica, romana. Se o pão realmente é carne e o sangue e o vinho é o sangue, significa que materialmente Cristo está no pão e está no sangue. Ele pode estar no céu? Ele não pode estar no céu. Lembre-se, dois corpos, um corpo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não pode. Se o corpo humano de Jesus está no céu, ele não pode estar aqui na terra. Ele não está lá. É muito complicado. Por isso que se a gente faz disso, Cristo já não está mais à destra de Deus. E se ele não está mais à destra de Deus, a gente quebra o mandamento, porque o apóstolo Paulo disse que o céu vai ter que recebê-lo, vai ter que segurar ele até o tempo da restauração. Se não chegou o tempo da restauração, a gente está quebrando a palavra e está errando na palavra. A gente está dizendo uma coisa que a Escritura nunca disse. E se a gente diz uma coisa que a Escritura não diz, a gente está caminhando em heresia e em erro. Não sei mas é isso que a gente diz. O primeiro erro é um sacrifício. Porque se a gente está partindo o pão, está tendo morte novamente. É por isso que a missa é um sacrifício. Você não participa do culto numa igreja católica. A missa é um sacrifício. Ela celebra o sacrifício de Cristo? Não celebra. Ela faz o sacrifício de Cristo. Toda vez que acontece uma missa, Cristo está morrendo. E aqueles que estão morrendo, é por isso que ela libera o perdão dos pecados. Mas aí a pergunta é, por que Cristo está morrendo de novo? Por que Cristo está morrendo outra vez? Não pode ser um sacrifício. Nosso culto é sacrifício espiritual. Nós oferecemos nossos próprios corpos em morte para Cristo, porque a gente tem que fazer isso. O nosso sacrifício é um sacrifício de um culto racional. Não é literal. A gente não traz um cordeiro, um boi para oferecer em sacrifício a Deus. Nunca vamos fazer isso, porque o nosso cordeiro já foi imolado e acabou o sacrifício. De uma vez por todas, acabou. O que a gente oferece em sacrifício, os nossos corpos. Por quê? Porque a gente é rebelde. Porque a gente precisa morrer todos os dias. Não é como Cristo. Cristo nunca foi contra a vontade de Deus, sempre foi a favor. Se ele foi sempre a favor de Deus, ele sempre foi vivo. Mas nós, quantas vezes lutamos contra a vontade de Deus? Não é não? Quantas vezes a gente luta contra a vontade de Deus? E se a gente luta, é sinal que a gente entra em morte, porque a gente está entrando em desobediência. É por isso que a gente sacrifica esse velho homem, para que o novo homem sempre seja renovado em nossas vidas. Então a gente tem 2 pontos dentro desse sacramento. Então a primeira coisa da transubstanciação que a gente tem que entender é o quê? Não pode ser o corpo e o sangue de Jesus. Porque se for o corpo e o sangue de Jesus, o que é que acontece? Ele não está no céu, mas está aqui na terra. Segunda coisa que acontece é que Cristo está morrendo outra vez. Esses são os primeiros pontos. A segunda conceito a respeito da ceia do Senhor, sobre essa forma, como Cristo está se manifestando na ceia, é muito importante. Porque fala-se, quando entrou no período da reforma, Lutero levantou uma outra questão. Ele disse que o Cristo ele não se transforma realmente no corpo, nem no sangue. E aí, então ele diz que
literalmente, agora, Cristo não é, mas ele está com e em, ou sob, os elementos. É o que a gente vai chamar de consubstanciação. Ele não se transforma, mas ele está naquela hora sobre aqueles elementos. Aí surge novamente mais outras indagações para a gente resolver esse problema. Porque a gente está tirando novamente Cristo do céu e trazendo ele para a terra. E ele não pode fazer isso, porque por que Cristo não pode vir espiritualmente para nós aqui? Ixi, doido. Não, um de cada vez, senão dá bagunça, que eu não estou conseguindo entender. Por quê, irmão? Manda aí. Alex. Por que Cristo não vem espiritualmente para cá? Não é o tempo. E a gente está o quê? Se ele não vem, se preparando. Se ele não vem, o que acontece com a gente? Esse é o ponto. O ponto nosso é que a gente consegue esquecer o Espírito Santo na ceia. Se a gente esquece o Espírito Santo na ceia, a gente não entende a obra que Cristo fez. Porque tudo que Cristo fez, ele vai aplicar por meio do Espírito. O Espírito é que vai selar cada uma das obras que Deus faz. Desde o batismo, a ceia do Senhor, a palavra ministrada, a conversão nossa, a transformação nossa, a mudança nossa completa, muda totalmente por meio da ação do Espírito. Eu vou, mas não vou deixar vocês o quê? Órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade, que ele testificará de mim, porque vai receber do que é meu. E ele vai te dar tudo o que eu tenho ensinado. Ou seja, quando a gente vê a pessoa do Espírito, a pessoa do Espírito essa é a obra do Espírito aqui, até que Cristo volte. Quando a gente retira a ação do Espírito, a gente só está comendo um pão e o vinho. A gente só tomando um banho ou molhando a nossa cabeça no batismo. Se a gente retirar essa ação do Espírito, a gente tem um clube na igreja e não a comunhão dos santos. Porque a minha comunhão com a Rose, a minha comunhão com o Lecides, com cada um de vocês é aonde? No Espírito Santo. Ele nos une ao corpo de Cristo para que nós sejamos um único corpo, tendo um único Espírito. Eu tenho duas almas? Tem ou não? Tu tem, Rose, duas almas? Só tem uma. E quantos corpos a senhora tem? Um só. É por isso que nós temos um único corpo, somos membros desse corpo. E quem é que nos une? Quem que sustenta esse corpo? Quem sustenta o seu corpo? Não. Quem sustenta o seu corpo? Não. Quem sustenta o seu corpo? Não. Quem sustenta o seu corpo? Gênesis. O que é que Deus fez? O homem E depois, o que é que ele fez? Soprou. Então tem uma alma. Essa alma, ou o Espírito, esse Espírito é que sustenta esse corpo. Se o Espírito sai, o que acontece com a senhora? Entendeu? Verdade é, Deus sustenta todas as coisas, isso é inegável. Mas esse corpo, ele é sustentado porque Deus determinou que o Espírito dela sustente esse corpo. Está dando para entender? Quando Cristo, ele nos une, ou melhor dizendo, o Espírito Santo nos une como um corpo só, não é meu Espírito que vai sustentar essa igreja, não é o Espírito de Lecídio, não é o Espírito de Noemi, não é o Espírito de ninguém. Todos nós temos Espírito, mas nesse sentido não. Nós temos um corpo místico, nós somos todos membros desse corpo, e esse corpo é sustentado, assim como o meu corpo é sustentado pelo meu Espírito, esse corpo de Cristo é sustentado por quem? Pelo Espírito de Cristo. Está dando para entender? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente tem a comunhão é no Espírito, porque esse Espírito vai nos inserir nesse corpo e vai nos unir a Cristo. Quando eu partilho de comunhão com Cristo, é a minha comunhão que vem por meio do Espírito Santo. Porque a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho é por meio do Espírito Santo, que operou a obra da reconciliação e aplicou essa obra da reconciliação quando Cristo morreu e derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem eliminados e nós tivéssemos paz com Deus. Aí o que a gente volta de novo nesse ponto?
consubstanciação, ele diz que o corpo de Cristo está no pão e está no sangue. Agora ele não se transformou, o pão não se transforma. É como se Cristo sentasse sobre o pão e o sangue de Cristo também se derramasse sobre o pão. A pergunta é, se Cristo está descendo, a pergunta é, temos quantos corpos? Um corpo. O seu corpo, o seu sangue está fora do seu corpo? O seu sangue está fora do seu corpo? Está dentro, aí dentro, na ceia do Senhor. O corpo e o sangue estão dentro? Ou estão separados? Separado. Pode um corpo existir separado do seu sangue, do seu corpo? Aí a gente entra de novo num erro. Por quê? Porque se a gente transforma que Cristo ele está com ou nos elementos, a gente está mostrando que o corpo de Cristo está o quê? Dividido. O corpo está de um lado e o sangue está do outro. Porque esses dois não estão se misturando. Eles estão totalmente separados. E a gente nunca viu na natureza sangue e corpo separados. Nunca viu e nunca verá. Porque é só um corpo só. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo número 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo número 10. Vamos ler a partir do verso de número 14. Primeiros Coríntios, capítulo número 10, vamos ler a partir do verso de número 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui está um erro de tradução muito sério. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Quem é esse pão? Quem é, Shirley, esse pão? O verso de número 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Quem é o pão? É assim que está na escritura? Lê o texto. Shirley, quem é esse pão? Nós somos o pão, certo? Segundo o texto. Agora continua. Um só corpo, certo? Somos um pão e também somos um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Quem é esse pão? Espera aí, a gente é o pão e a gente também é Cristo. Entende agora por que essa tradução está errada? Essa tradução não está correta. Porque a gente nunca é o pão. Se a gente é o pão, como é que a gente vai comer de nós mesmos? Não podemos participar do pão, já que nós somos o pão. Então a tradução aqui, ela errou e falhou muito. A tradução correta seria assim: porque há um só pão e nós somos, como ele diz, e nós somos, embora muitos, somos um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Porque há um só pão e nós somos membros desse o quê? Corpo. E participamos, todos nós, de um único pão. Ele faz essa separação claramente a respeito. Só há um pão, ou seja, que é Cristo. Nós somos quem? Somos todos nós apenas um só corpo. Aí participamos de um mesmo pão. Está dando para entender agora?
Cristo é o único pão, não tem pão dividido, ele é o único pão, é o único corpo que foi dado a nós para sacrifício dos pecados, e esse corpo agora, nós que participamos dessa ceia, somos claramente o seu corpo, e agora esse corpo precisa ser alimentado de quê? De pão. E que pão é esse? O próprio Cristo. É disso que o texto está falando. Nós, quando entramos na ceia do Senhor, a gente vai participar e vai comungar dos sofrimentos de Cristo e do derramado sangue. A gente se assemelha a Cristo na sua morte. A gente recebe o sacrifício de Cristo, a gente celebra esse sacrifício. E agora a gente é alimentado por esse próprio sacrifício que Cristo constituiu, a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E aqui a gente entra um terceiro conceito a respeito do pão e do vinho. A Escritura diz claramente: fazei disso todas as vezes que reunides no meu nome, coma do pão e beba do cálice, até que eu volte. Vocês vão fazer isso em memória de... Aí a segunda esfera de conceito a respeito da ceia. Um reformador, a Igreja Católica dizia, era literalmente que o pão e o vinho se transformavam no corpo e no sangue. Lutero chegou a dizer que, na verdade, ele não se transforma. Apenas Cristo, espiritualmente, ele desce. E ele fica com o pão e fica com o sangue. Está no elemento. Não se transforma, ele está. Se ele está, o corpo dele está separado, está dividido. Isso cai em erro. A grande dificuldade que a igreja tinha naquele tempo era exatamente trazer Cristo dos céus para a terra. Se a gente está trazendo Cristo dos céus para a terra, a gente tem que ter comunhão com Ele. Então a gente está sempre pensando que Cristo está sempre descendo aqui para nós termos comunhão com Ele. Quando a gente faz isso, o que a gente está pensando a respeito do Espírito? Faz sentido o Espírito estar entre nós? Está anulando totalmente a ação do Espírito. O Espírito se torna coadjuvante, ele não tem razão nenhuma de estar entre nós, porque o Espírito, Jesus está descendo espiritualmente entre nós. Se Jesus está descendo espiritualmente, anula a ação do Espírito. Só que aí, Zwinglio diz, outro reformador, ele diz, não é como a Igreja Católica Romana está dizendo, que o pão se transforma em carne e o sangue em vinho, o vinho em sangue, e nem é como Lutero está dizendo, que ele está espiritualmente. Não tem nada disso. Zwinglio, um dos reformadores. Logo depois vem Calvino. Zwinglio vai dizer assim mesmo, negativo, não tem nada disso. Não tem nada de espiritual nesse momento. Cristo também não desce espiritualmente em nada nesse momento. O que nós temos é apenas um símbolo e um memorial. A gente está apenas relembrando, trazendo à memória aquilo que Cristo fez. E isso se difundiu em quase todas as partes do mundo dentro das igrejas, que olham para a ceia como apenas um memorial em que Cristo não está participando. Calvino ele entra para um outro caminho e disse, está errado, as três posições. Por quê? Porque não pode ser apenas um memorial isso. Se Cristo realmente não está espiritualmente aqui, por que isso está errado? Se isso é só um memorial, aonde está o erro disso ser só um memorial? Como é que a gente prova isso? Não, mas como é que a gente prova isso, que a ceia não passa a ser só um memorial? Abra sua Bíblia ainda aí, 1 Coríntios. Estamos no capítulo número 10. Vamos ter que ir para o capítulo número 11. Verso de número 26.
Vou um pouco passar. Bora logo que a gente lê o texto todinho. A partir do verso 23. Não. Vamos a partir do verso 23. Aham. Ele veio. O apóstolo Paulo ele inicia o texto da ceia dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E então ele diz sempre: fazer isso em memória de mim. Depois ele de novo: fazer isso em memória de mim. E anunciais a morte do Senhor toda vez que comer desse pão e beber desse carne, até que ele venha. O que o apóstolo Paulo ele está trazendo sempre a memória, correto ou não? Até aí, está um memorial ou não está? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que ele foi traído, fazer isso em memória de mim. Lembre-se do meu sacrifício. Lembre do meu sacrifício. Até que eu venha. Então, até que ele venha, a gente vai ter que continuar isso e lembrando a sua morte, a sua crucificação, a sua expiação pelos nossos pecados. Até aí está fechado o memorial. Parece que Cristo não está aqui, correto? Porque é um memorial. Ele não está espiritualmente. O texto não está mostrando que ele está espiritualmente. Está dizendo que ele está espiritualmente? Não. Agora, bora ver o que vai acontecer se isso é só um memorial. Aí no verso de número 27 ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do... E aí ele diz mais: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou seja, que já morreram, porque comeram a ceia de maneira indigna. Se tu comes a ceia de maneira indigna, é sinal que o Cristo está aqui. Mas como Cristo está aqui? Se ele não pode estar dividido entre pão e vinho, quem está nesses elementos? É o Espírito Santo. Aí que começa a nossa obra de entendermos porque isso não é só memorial, que quando a gente se apresenta, o Espírito Santo, se ele não ativar esse benefício em nós pela fé, a gente só está comendo e bebendo sem discernir o corpo, sem ter o discernimento claro que Deus está nos nutrindo por meio desse pão e desse cálice. Que bom, porque nem sempre eu tomei assim. No meu primeiro pensamento, como eu vim de uma igreja não reformada, tratava como memorial e ela dizia claramente, dizia assim mesmo: isso é apenas um memorial, para você lembrar que Cristo morreu até que ele venha. Mas isso é graça. E por que ela é graça? Porque o Espírito Santo ele tem de fazer uma obra, assim como ele tem que fazer uma obra no nosso coração, para que nós não sejamos batizados apenas como se fosse apenas uma água, como se fosse apenas um elemento qualquer. Não é. É porque esse elemento é tão forte, tão poderoso, que por isso que a Escritura diz: quem crê e for batizado será, quem porém não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. A gente sabe claramente: eu creio, eu sou batizado, então eu sou salvo. Então, se todo aquele que for batizado, ele é salvo, então mostra claramente que o elemento batismo é um símbolo de que Deus, no caso o seu Espírito, fez no nosso coração. Porque se seu Espírito não fez no nosso coração, a gente apenas se batizou, mas não teve o entendimento claro e certo de que a fé que gera no nosso coração é uma fé para perdão dos pecados. Convertei-vos e arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, então sejam batizados.
É isso que a ceia vai nos representar. Quando Calvino ele vai nos anunciar a respeito disso, ele diz que a presença de Deus está pela pessoa do Santo Espírito de Deus, que vai fazer com que esse pão e esse vinho se torne para nós um verdadeiro alimento espiritual. E qual é a grande graça ou o grande entendimento que os reformadores, a partir de Calvino, começou a desenvolver isso? E a gente vê isso em todos os catecismos, em todas as confissões, sejam elas das confissões de Dort, seja a confissão de Westminster, seja a confissão helvética, seja a confissão de Heidelberg. O que ela faz com a ceia do Senhor? Ele não diz que o Cristo está espiritualmente por meio do seu Espírito. E aqui, os reformadores dizem uma coisa muito séria, claro, vou tirar o microfone porque não é para ninguém ouvir, não. É porque é para mexer com a mão. O que os reformadores diziam que quando a gente entrasse na ceia do Senhor e fosse celebrar a ceia do Senhor, o nosso coração, o Espírito Santo teria que levar o nosso coração e ele nos levaria para Cristo. Ou seja, ele levaria o nosso coração e nossa mente aos céus. Não traria Cristo do céu, mas levaria a sua igreja para os céus, para ter comunhão com esse Cristo que está sentado à destra de Deus. Isso é diferente de trazer o Cristo à terra, mas de nos levar pelo seu Espírito até os céus. E é isso que a igreja tem que entender, por isso o Espírito está aqui. Lembre-se, quando Jesus ele vier na sua glória, com todo o poder que fez glória, rasgar os céus e aparecer nos céus, o que vai acontecer? Cristo vai vir até a mim. Ele vai vir até a mim, irmão. Ele vai vir até você. O que vai acontecer? Nós estamos vivos, seremos arrebatados para um encontro com ele hoje. Não é o Cristo que vem até a mim. Eu que vou até ele hoje. E quem vai fazer isso? O mesmo Espírito que ressuscitou o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus ele vai fazer isso no último dia, no período da restauração de todas as coisas, é tão difícil eu pensar que o Espírito é o que está levando a minha mente e o meu coração para estar com ele nos céus. Abra sua Bíblia no livro de primeira. Vendo não, em Colossenses. Colossenses capítulo número 3. Diz assim: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à destra de... O que o apóstolo está puxando? O que o apóstolo está buscando de nós? O que ele está nos instigando? Que nós devemos o quê? Buscar as coisas que estão lá no alto, onde Cristo não está na terra, está no céu. Onde ele está o quê? Assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O apóstolo ele está dizendo algo que é precioso para nós, no sentido de que o Espírito ele está nos conduzindo exatamente a ir a esse lugar, ao lugar do encontro onde Cristo está. Deus ele está trazendo o Espírito para nos levar até Ele, porque Ele é a nossa ligação com o Pai e com o Filho. A aplicação da obra de Cristo, que Ele nos uniu e fez com que nós fôssemos amados de Deus, filhos de Deus, passa pela intercessão e pela mediação do Santo Espírito na obra de Cristo. O Espírito ele vai mediar essa intercessão, não baseado na obra dele próprio, por ser ele Deus, mas baseado na obra do Filho. Por isso, tudo o que acontece, acontece por Filho, pela mediação do Espírito. E aí a gente chega à ceia do Senhor, pensando exatamente isso, com o Espírito nas nossas vidas, levando a nossa vida à comunhão do corpo e do sofrimento de Cristo, para que nós agora olhemos para Ele, exaltado, sentado à destra de Deus, de onde Ele há de voltar.
Nosso choro e nosso lamento na ceia do Senhor não é para chorar nem para se lamentar, porque um Cristo morreu por nós, porque o verdadeiro Cristo, mas porque Cristo venceu a morte e Ele vai voltar de lá. O nosso choro é esperar que Ele venha. Amém, queridos? Acho que isso fecha o processo todinho a respeito das doutrinas. Por isso que é tão difícil a gente entender e não considerar isso apenas como uma coisa, todo mês a gente vai e come, ou 2 vezes no mês, como a gente faz aqui, come a ceia do Senhor e bebe. Não, isso não é um memorial. Não é só um memorial. É um meio de graça que, por meio do Santo Espírito, faz com que o nosso coração seja elevado até que Cristo venha e a gente seja revigorado nessa fé continuamente. Queria convidar agora os presbíteros para estar aqui. E a gente vai celebrar a ceia do Senhor.